Olá, sejam bem-vindos ao nosso canal. Hoje nós vamos fazer, atendendo as sugestões enviadas no YouTube, delícias para a festa junina, parte 2. Os ingredientes que nós vamos usar para a nossa receita é um copo de molho de tomate, 500 gramas de salsicha, ela está fervida e picada em rodelas bem finas, tomate à vontade, queijo parmesão ralado, 2 colheres de sopa de azeite de oliva. Aqui nós temos 1 colher de café de tempero caseiro, meia colher de café de orégano e uma pitada de pimenta do reino em pó, cebola à vontade e milho verde à vontade. Usaremos também mostarda, maionese, ketchup, pão de forma, pode ser integral ou do comum, batata palha à vontade e potes com tampas de 200 ml. Se você for fazer para vendas, você compra esses sachês aqui, olha, tem de maionese, mostarda e ketchup. A embalagem vem com 1000 unidades desse daqui e é muito baratinho, gente, para acompanhar o potinho tampado com cachorro quente que você vai vender e as colheres também, né? Para a pessoa saborear. Esses são os ingredientes que nós vamos usar na nossa receita de hoje. Em uma panela no fogo médio, nós colocamos o azeite de oliva, colocamos a cebola, nós deixamos ela murchar um pouquinho, colocamos o tomate, o tempero caseiro, a pimenta do reino em pó e o orégano. Colocamos o molho de tomate. Agora nós colocamos água para cobrir os ingredientes. Aqui nós colocamos 1,5 copo de água. Colocamos o milho verde e as salsichas. Agora nós provamos o tempero. Se você quiser, pode colocar mais condimentos aromáticos, mais tempero caseiro. Essa é a hora da prova. Agora nós vamos deixar tampado e esperar ferver. Aí, gente, já está fervendo. O caldo engrossou um pouquinho. Então nós apagamos o fogo. Agora nós vamos montar a nossa receita. Para colocar o pão de forma dentro do potinho, nós temos esse cortador aqui. Mas se você não tiver esse cortador, você pode cortar com a mão mesmo, em pedacinhos pequenos. Você estira a casca do pão assim, ó. Com essa casca aqui nós podemos fazer muitas receitas gostosas, gente. Aí você pega, pode desfiar assim, depois nós vamos montando dentro do pote. Vamos montar o nosso primeiro cachorro quente de pote. Nós colocamos o pão de forma no fundo, colocamos primeiro o molho, para ele umedecer o pão. Não precisa pôr muito não, tá? Agora colocamos os ingredientes sólidos do molho. Aí, gente, fica assim. Nós colocamos o queijo parmesão ralado. Se você quiser, pode colocar o mussarela, tá? Colocamos outra camada de pão, apertamos bem, tá? Mais uma camada de molho, os ingredientes sólidos. Pode colocar bastante salsicha, tá, gente? Tem muita. Colocamos mais uma camada de pão, apertamos bem, tá? A base do cachorro quente é o pão e o molho. Os outros ingredientes você coloca de sua preferência. Agora colocamos um pouco mais de queijo ralado, a batata palha. Se você for fazer para servir em festinhas de aniversário, você coloca na hora o ketchup, a maionese ou a mostarda. Ou pode colocar também os 3 ingredientes. Se você não for consumir agora, você tampa. Aqui está pronto o nosso cachorro quente no pote. Viu como é fácil, gente? São ingredientes simples e é o comum de um cachorro quente. É o molho, pão, batata palha. E você coloca na hora que for consumir.
a maionese, ketchup e a mostarda. Agora nós vamos fazer outro potinho sem esse cortador aqui, tá? Aqui vamos fazer com pão integral. Você corta a beirada do pão. Agora nós cortamos pedaços pequenos assim, para depois nós acomodarmos no pote. A gente for consumir agora, você está fazendo para o lanche da tarde, para reunião de amigos. Então você pode colocar na hora a batata palha, ketchup, a mostarda ou a maionese. É à vontade, tá? A gente, para ser consumido agora, no lanche, aí não precisa estampar não. Pode ser servido, olha. Agora vamos fazer assim com todo o restante do molho. Com essa quantidade de ingredientes, dá para fazer 10 potinhos. Aí, gente, nós terminamos de montar os ingredientes nos potinhos. Aí, gente, essa casca que sobra aqui, ó, nós fazemos muita receita com ela, tá? Não joga fora, não. Agora nós vamos decorar o nosso prato. Olha que bonito que ficou a nossa receita, gente. Cheirinho bom. Essa é a receita mesmo do cachorro quente no pote. Nós temos postado uma receita no pote também de bolo salgado. Os ingredientes são parecidos, mas não são os mesmos, não. Esse aqui é o primeiro pote que nós fizemos. Ele conserva quente, olha. Olha o vapor na tampa. Essa receita deve ser consumida em temperatura ambiente. Em festas de aniversário, para lanches, reunião de amigos. Se for para vendas, você leva em bolsa térmica ou no isopor para conservar a temperatura ambiente. Também leva colheres pequenas, os sachês e sempre tampado. É muito importante ter higiene e conservação dessa receita. Vende muito, gente. E para festinhas de aniversário, agora é moda. Para as crianças não se sujarem muito, come o cachorro quente assim no potinho com a colher. Fica muito gostoso. Quem não suja a roupa. Para congelar, você pode deixar congelado por 30 dias, bem tampado no congelador. E conserva 3 dias na geladeira. Quando você for vender, você coloca a batata palha separado. Você leva ela no saquinho bem fechado, que ela fica bem crocante. Essa receita fica no preço muito baixo, que é com ingredientes que você tem em casa. Você pode vender também por um preço bom. E o lucro também é muito bom, gente. Vende bastante. Dependendo da região que você mora, você pode vender de R$ 3,50 a R$ 6,00 um potinho desse. Olha aqui, gente, um aroma delicioso. Você pode fazer para vender o consumo próprio. Muito saborosa essa receita. Então essa é a nossa receita de hoje, cachorro quente no pote. Uma receita muito gostosa, muito fácil de fazer. Os ingredientes que nós vamos usar para a nossa receita é meio quilo de farinha de trigo, 2 colheres de sopa de manteiga ou margarina em temperatura ambiente, meio copo de água, nós vamos aquecê-la, meia colher de café de sal e o ovo inteiro. Esses são os ingredientes da massa. Para o recheio nós vamos usar meio copo de água, meio quilo de carne moída, uma cebola picada, um tomate picado, cheiro verde à vontade, 2 colheres de sopa de azeite, 1 colher de café de colorau, 1 colher de café de tempero caseiro, uma pitada de pimenta do reino em pó e uma pitada de orégano. Esses são os ingredientes que nós vamos usar na nossa receita de hoje. Em uma tigela nós vamos colocar o meio quilo de farinha de trigo e o sal. Colocamos o ovo, a manteiga ou margarina, nós misturamos a cada ingrediente colocado. Agora aos poucos nós vamos colocando a água.
Não pode ser água fria não, tá, gente? Tem que ser água morna. Dependendo da qualidade da farinha de trigo que você for usar, ela pode absorver mais ou menos água. Se você usar uma farinha de boa qualidade, meio copo de água, dá para ficar na consistência que nós queremos. Agora, com a ajuda das mãos, nós vamos ficar mexendo aqui na massa até ela ficar homogênea, soltar das mãos e da tigela. Aí, gente, rapidinho, olha, não está grudando na tigela nem nas mãos. Agora nós vamos sovar um pouco para ela ficar bem homogênea. Aí, gente, que massa bonita, olha, macia. Nós enrolamos no plástico filme e vamos levar à geladeira enquanto nós fazemos o recheio. Em uma panela no fogo médio, nós colocamos o azeite, a cebola. Vamos esperar ela dourar um pouquinho. Colocamos a carne, misturamos bem. Colocamos o tempero caseiro, o orégano e a pimenta do reino em pó. O colorau, o tomate, o cheiro verde nós vamos colocar depois. Colocamos o meio copo de água. Agora nós vamos tampar aqui e deixar uns 5 minutos no fogo baixo para o tempero entrar na carne e secar um pouco esse caldo. Aí, gente, já secou um pouco o caldo, a carne já está cozida e agora que nós colocamos o cheiro verde. Misturamos bem, apagamos o fogo. Agora nós vamos preparar a massa. Nosso recheio já está pronto. Vamos abrir a massa em pedaços menores. Com a ajuda de um rolo nós vamos abrindo. Nós abrimos para frente, para os lados. Agora, com a ajuda de um pratinho, nós colocamos assim e cortamos. Pode fazer no tamanho que você quiser, tá? Se for para vender, tem que ser um tamanho padronizado. Mas para casa, você pode fazer no tamanho que quiser. Essa parte aqui nós tiramos e vamos aproveitá-la. Ai, gente, como que fica, olha. Agora colocamos o recheio. Aqui nas beiradas, nós passamos um pouco de água assim, ó, somente água, para ajudar a fixar as bordas do pastel. Que aí não vai soltar na hora que for fritar. Fazemos uma pressão assim, com os dedos. E agora, com a ajuda de um garfo, nós fazemos assim, ó. Nós fazemos os dois lados. Agora nós vamos colocar o recheio em todos os pastéis. Então nós terminamos de rechear. Aí, gente, como é que fica? Bem grande, olha. Esse pratinho aqui, ele mede 18 centímetros de diâmetro. Essa massa é muito boa, gente. Do jeito que tá aqui, você pode untar uma forma e levar ao forno pré-aquecido por 20 minutos. Você pincela um pouco com gema de ovo. Em 20 minutos os pastéis estão assados. Mas atendendo às sugestões, nós vamos fazê-los frito. Nós colocamos o óleo para aquecer e para saber se a temperatura está ideal para receber a fritura, nós colocamos uma colher de madeira. Se borbulhar em volta, é que já está bom o óleo. Não podemos colocar no óleo frio nem quente demais, não. Nós colocamos o pastel. É muito importante a temperatura do óleo, tá, gente? Aí, gente, rapidinho ele frita. Agora vamos fazer assim com os outros. Então nós estamos terminando de fritar os pastéis. Agora nós vamos decorar o nosso prato. Olha como ficou bonita a nossa receita, gente. Um cheirinho bom. Essa massa de pastel é muito fácil de fazer. Ela rende 7 pastéis grandes, 13 médios e 25 pequenos. Você pode rechear com frango, queijo, presunto, bacalhau, camarão, palmito, calabresa,
Pode colocar o recheio de sua preferência com esta massa. Fica muito gostoso. Agora vamos parti-lo para vocês verem como ficou. Olha aqui, gente. A massa fica bem frita, bastante recheio. Ele fica bem crocante. Vocês podem fazer para vender. Aqui em nossa cidade, hoje, você pode vender a R$5 um pastel desse. Então essa é a nossa receita de hoje. Receita fácil de pastel. Uma receita muito gostosa, muito fácil de fazer. Os ingredientes que nós vamos usar para a nossa receita são 6 maçãs, 250 gramas de cobertura de chocolate fracionado, 6 palitos de sorvete e aqui nós temos confeitos e granulados à vontade. Nós vamos precisar também de papel manteiga para colocar as maçãs depois de prontas. Esses são os ingredientes que nós vamos usar para a nossa receita de hoje. Nós vamos tirar os cabos das maçãs, vamos higienizá-las e depois vamos secá-las. Elas têm que estar bem secas para a nossa receita. Agora com o palito de sorvete, nós vamos colocar na parte onde nós tiramos o cabo e na direção do talo da maçã, para ficar bem firme, porque senão na hora que nós formos colocar na calda pode soltar. Agora nós vamos deixar aqui reservado, porque nós vamos derreter no banho-maria a nossa cobertura de chocolate. Em uma panela nós vamos despejar o nosso chocolate. Nós falamos chocolate, mas é uma cobertura de chocolate, tá, gente? Nós picamos em pedaços menores para facilitar derreter no banho-maria. Em uma panela nós vamos colocar uma água para ferver. Quando estiver borbulhando, nós apagamos o fogo e colocamos essa panela maior onde está o chocolate. A panela que está por baixo tem que ser menor do que a de cima, para evitar que borbulhas subam até o chocolate. Já está começando a derreter, olha. Aqui, gente, derreteu sozinho, só com o vapor da água quente que estava na panela de baixo. Nós vamos mexer assim um pouquinho, que está muito quente. Tem que ficar em temperatura ambiente para poder nós colocarmos a maçã aqui. Já está em temperatura ambiente, então nós podemos colocar as maçãs. Agora nós vamos passar as maçãs assim, olha. Nós vamos banhá-las nesse chocolate. Na outra receita, nós temos que fazer bem depressa, porque a calda engrossa. Nessa não, podemos fazer com tranquilidade, esperarmos assim o excesso sair. Agora nós vamos colocar os granulados para enfeitar. Vocês podem colocar granulado, confeitos. Vocês podem colocar muito, pouco, fica a gosto de vocês, tá? Aqui, gente. Agora nós vamos deixar aqui, ó, em cima do papel manteiga. Vamos fazer assim com as outras maçãs. Vocês estão vendo que a calda não endureceu. Agora nós vamos fazer uma sem enfeite, só com chocolate. Para vocês verem como que ela fica bonita também. Muito saborosa. Então essa aqui nós não vamos colocar nenhum confeito, apenas a cobertura de chocolate. Vamos fazer assim agora com todas elas. Olha como ficou bonita nossas maçãs, gente. Muito fácil de fazer, muito gostosas. Olha como que ela fica. É mais fácil de fazer essa maçã do amor do que aquela outra com calda. Aquela com calda tem que saber o ponto certo da calda, esta não. Muito gostosa mesmo essa receita. Então esta é a nossa receita de hoje. Maçã do amor de chocolate. Uma receita muito gostosa, muito fácil de fazer. Os ingredientes que nós vamos usar para a nossa receita
É meio quilo de canjiquinha branca, 1 litro de leite, 1,5 litro de água, 1 litro de 200 ml de leite de coco, uma caixa de leite condensado, meio copo de açúcar, 100 gramas de coco ralado, canela em pau a gosto e canela em pó a gosto. Esses são os ingredientes que nós vamos usar para a nossa receita. Para nós fazermos essa receita, de véspera, nós devemos colocar a canjica de molho para facilitar na hora de cozinhar, porque tem uns grãos muito duros. Então nós vamos lavar. Nós vamos tirar pelo menos umas 3 águas, tá, gente? Agora nós vamos deixar de molho para ela poder amaciar. Deixamos a água o suficiente para cobri-la. Vamos aguardar 12 horas. Nós deixamos a canjica de molho. Nós cobrimos com plástico filme. Mas vocês podem também cobrir com pano de prato, com uma tampa. Nesse tempo, ela inchou um pouco, olha, gente. Ela fica mais branquinha. Ela amolece. Agora nós colocamos esse milho que já estava de molho em uma panela. E colocamos 1,5 litro de água. Nós tampamos a panela. Verificamos se está bem tampada, gente, olha. Panela de pressão é muito bom, mas temos que ter muito cuidado ao manuseá-la. Agora nós vamos levar no fogo alto e vamos esperar começar a chiar esse pininho aqui. Quando começar a apitar, nós vamos contar 1 hora. Aqui, gente, esse pino começou a apitar, olha. A partir desse momento, nós vamos contar 60 minutos. Já se passaram 1 hora que a nossa canjica está no fogo, na panela de pressão. Apagamos o fogo. Aí, gente, já saiu a pressão, ó. Nós não podemos abrir a tampa enquanto estiver fazendo barulho. Aqui como ela fica, gente, olha. Ela ainda não está cozida não, tá? Mesmo ficando de molho, mesmo ficando 1 hora na pressão, ela ainda está um pouco dura. Ela vai acabar de cozinhar agora, sem a pressão. Nós colocamos novamente a canjica no fogo alto. Agora ela está na panela de pressão, mas sem a tampa. Então nós vamos acrescentar todos os ingredientes que faltam da nossa receita. Olha, vamos colocar o açúcar, o leite de coco, o leite condensado. Vamos colocar o coco ralado, a canela em pau e o leite. Agora nós mexemos bem. Existem várias maneiras de fazer uma canjica. Se você não quiser que ela fique em grãos assim, você pode bater ela no liquidificador. Ela fica aquele creme de canjica. Mas nós estamos acostumados a fazer assim, fica muito gostoso. Agora nós vamos deixar por mais ou menos 1 hora cozinhando assim, sem a pressão. E de vez em quando nós vamos aqui, damos uma mexida para acabar de cozinhar a canjica. O leite vai diminuir, tá? Essa receita demora, mas é muito gostosa, gente. Vale a pena fazer. E ela rende muito. Já se passaram 1 hora que a nossa canjica está no fogo. Olha aqui, gente, ela fica assim cremosa. Olha como ela cresce, olha, ela incha. Tá vendo? Aqui na região sudeste, nosso costume é consumir a canjica assim, cremosa. Mas tem regiões do nosso país que ela é consumida ou batida no liquidificador, ou então com mais leite, bem líquida. Olha como ficou bonito o nosso prato, gente. Aqui em nossa região nós chamamos de canjica, mas tem lugares que chamam de canjiquinha branca. Cada lugar tem um nome e o modo de fazer também. Nós colocamos a canela por cima, por isso que ela tá assim, com esse pozinho assim por cima, é a canela. Dá um aroma delicioso na canjica. Olha aqui como está cozido, gente, olha. Só desbarrar o garfo, olha. Já tá desmanchando aqui. Só desbarrar, nem tô fazendo pressão, olha. Assim que ela tem que ficar.
Aí o coco, tá vendo? Esse daqui é canela em pau, é opcional, vocês colocam se quiser, tá? E ela fica bem macia. Se na hora que vocês forem consumir, amanhã ou depois, ela estiver com pouco caldo, vocês podem colocar um pouco de leite e adoçar a gosto, que fica muito saborosa também. Ela pode ser consumida quente ou gelada. Então esta é a nossa receita de hoje, canjica branca. Uma receita muito gostosa, muito fácil de fazer. Os ingredientes que nós vamos usar para a nossa receita são 10 palitos de madeira. Nós colocamos ele na água uns 10 minutos antes de iniciarmos a receita. Vamos usar também 8 dentes grandes de alho, 2 colheres de sopa de molho inglês, 2 colheres de sopa de azeite, 600 gramas de alcatra, pode ser qualquer tipo de carne, tá, gente? Desde que seja macia. 1 colher de café de tempero caseiro, 1 pitada de pimenta do reino em pó, 1 pitada de orégano e 1 pitada de pimenta calabresa. E aqui nós vamos usar óleo à vontade para fritar. Podemos usar também farinha de mandioca à vontade. Esses são os ingredientes que nós vamos usar para a nossa receita de hoje. Nós vamos misturar todos os ingredientes do tempero. Agora nós misturamos bem. Parece que é pouco, mas não é não, tá, gente? Esse tempero aqui é forte. Nós vamos colocar nesse pote aqui maior para melhor visualização. Nós vamos colocar a carne. Nós pedimos o moço do açougue para cortar a carne em cubos. Então nós vamos colocar aqui o tempero que nós misturamos no potinho. Agora nós vamos misturar bem. Quanto mais nós mexemos assim, a carne já fica com gostinho do tempero. Esse tempero nós usamos para temperar churrasco, quando é feito na churrasqueira mesmo. Fica muito gostoso. Agora nós pegamos o palito. É muito importante deixar ele de molho 10 minutos na água, tá, gente? Aí nós fazemos assim, olha. Do lado da ponta, olha aqui. Geralmente nós colocamos 3 assim, para caber na frigideira. Aí nós cortamos um pedaço assim da ponta. Vamos fazer assim agora com toda a carne. Então nós terminamos de colocar no espeto os pedaços de carne. Agora uma dica para não ficar muito ressecado, nós colocamos um pouquinho de azeite assim por cima, olha. Nós vamos colocar óleo suficiente para dourar o alho. Ele está começando a ficar dourado, olha. Mas ainda não está no ponto que nós queremos. Está no fogo baixo. Nós colocamos essa quantidade de óleo e depois nós vamos fritar os espetinhos neste óleo. Rapidinho ele fritou aí. Então nós vamos tirar e colocar no papel toalha. Este é o ponto que nós queremos. Agora no mesmo óleo que nós fizemos o alho, nós vamos colocar a carne para fritar. Por isso que é bom não colocarmos uns pedaços grandes demais, não. Porque senão pode não caber na frigideira ou então ficar cru por dentro. Agora nós vamos fazer assim com todos eles. Olha como ficou bonita a nossa receita, gente. Nós podemos comer assim com alho ou então passado na farinha de mandioca. Aqui em nossa região nós temos costume de usar esta farinha. Mas você pode usar qualquer uma de sua preferência. Pode usar molho de pimenta, o molho barbecue, pode fazer um vinagrete. Vou mostrar para vocês como que ficou macio, olha. Então a carne tem que estar macia. Se você pegar uma carne dura, aí não fica assim nessa consistência. Se você não tem uma churrasqueira em casa, você pode fazer na frigideira, que fica muito gostoso. Então essa é a nossa receita de hoje. Espetinho de carne. Uma receita muito gostosa, muito fácil de fazer. Os ingredientes que nós vamos usar para a nossa receita são uma lata de leite condensado,
3 colheres de sopa de doce de leite cremoso, 2 colheres de sopa de canela em pó, 3 colheres de sopa de açúcar, 1 colher de sopa de manteiga ou margarina. Aqui nós temos um saquinho que nós vamos usar como saco de confeiteiro. Vamos colocar o doce de leite aqui dentro, com a ajuda dessa colherzinha. E nós temos as forminhas de papel para colocar os nossos docinhos. Aí, dependendo do tamanho que você fizer, é o tamanho da forminha. Estes são os ingredientes que nós vamos usar para a nossa receita de hoje. Em uma panela nós vamos colocar o leite condensado e 1 colher de manteiga ou margarina. Agora nós levamos ao fogo baixo e vamos ficar mexendo aqui até derreter a manteiga, ferver e soltar do fundo da panela. Nós temos que esperar ficar bem consistente para o sucesso da nossa receita. Aqui, gente, começou a ferver, mas nós vamos deixar cozinhar um pouquinho mais para ficar em ponto de brigadeiro. Essa parte aqui é muito importante da consistência do brigadeiro. Tem que deixar cozinhar bem sem queimar. Aqui, gente, está bem cozido, olha, soltando do fundo da panela. Esse é o ponto que nós queremos. Porque se não chegar nesse ponto aqui, ele não enrola direito. Apagamos o fogo. Agora nós untamos um prato com manteiga ou margarina. E vamos despejar o brigadeiro aqui. Agora nós vamos deixar esfriar. Não precisa de levar à geladeira, não. O nosso brigadeiro já está na consistência que nós queremos. Se no dia que você for fazer estiver muito calor, aí você pode colocar na geladeira para ajudar a ficar nessa consistência. Mas hoje que está frio, fora da geladeira ele já está assim. Nós vamos colocar o açúcar e a canela e misturamos bem. Agora nós vamos fazer as bolinhas do nosso brigadeiro. Nós umedecemos as mãos para facilitar enrolar. Agora nós passamos no açúcar com canela e colocamos na forminha. Conforme o tamanho que você quiser, é o tamanho da forminha. Agora nós vamos fazer assim com todo o creme de brigadeiro. Com essa quantidade, nós fizemos 12 docinhos. Nós colocamos o doce de leite no saquinho. Nós temos o saco de confeiteiro, mas nós estamos fazendo assim para vocês verem que não é preciso comprá-lo para fazer essa receita. Nós furamos um buraquinho aqui na ponta com a tesoura, com a ajuda da colher, nós vamos abrir assim uma cavidade no brigadeiro, olha. E colocamos assim bem perto, o doce de leite entrar lá no brigadeiro, olha. Viram como é fácil? Não é preciso ter todos os aparelhos em casa para fazer uma simples receita. Agora vamos fazer assim com todos eles. Com o cabo da colher higienizada. Fazemos assim. Você pode colocar a quantidade que quiser. Nós não vamos colocar muito, não. Repara que nós fizemos tamanhos diferentes do brigadeiro. Se for para vender, tem que ser um tamanho padronizado. E para festas de aniversário, tem que ser tamanhos menores. Nós vamos fazer assim com todos eles. Olha como ficou bonita a nossa receita, gente. Um cheirinho muito bom de churros mesmo. Se você quiser, no lugar do doce de leite, pode colocar Nutella. Essa receita é uma mistura de brigadeiro com churros. Olha a consistência do creme. Então essa é a nossa receita de hoje. Brigadeiro de churros. Uma receita muito gostosa, muito fácil de fazer. Os ingredientes que nós vamos usar para fazer a nossa receita são 2 colheres de sopa de cebola picada, 2 colheres de sopa de pimentão picado, 2 colheres de sopa de tomate picado, 3 colheres de sopa daquele molho que nós fizemos, o molho de tomate caseiro, tá? Ou então você pode comprar pronto. 2 colheres de azeitona picada, 2 colheres de salsinha picada, meia colher de café de tempero caseiro. Aqui nós vamos colocar uma pitada de pimenta do reino em pó.
A ervilha, você pode usar ela tanto no molho, ou então pode colocar depois no cachorro-quente na hora que for montar. Nós vamos colocar ela no molho. E a salsicha, nós compramos aquela bandejinha, vem 9 salsichas. Aqui o azeite, nós vamos dourar a cebola, os ingredientes. Então esse é o nosso molho caseiro que nós estamos acostumados a fazer para o nosso cachorro-quente. Nós vamos colocar 2 colheres de azeite. Nós vamos colocar a salsicha para ferventar aqui um pouquinho na água, tá? Só dar uma ferventada nela. Então nós vamos colocar a cebola. Nós vamos colocar pimentão. Nós vamos mexendo a cada ingrediente colocado. Vamos colocar o tomate. Nós vamos colocar o tempero caseiro, meia colher de café e a pimenta do reino em pó. O tempero de pimenta é a gosto, tá, gente? Aqui nós vamos colocar somente a pimenta do reino em pó. Mas vocês podem colocar qualquer tipo de pimenta, tá? E pode não colocar também. Agora nós vamos colocar o molho de tomate. Agora nós vamos colocar meio copo de água. Enquanto isso, nós vamos terminando de colocar os outros ingredientes do molho. Vamos colocar o cheiro verde. Nós abaixamos o fogo baixo. Vamos colocar azeitona picada, é opcional, tá? A ervilha também é opcional. Agora nós vamos colocar um copo cheio de água. Agora nós vamos colocar a salsicha no molho que nós estamos fazendo. Agora no fogo baixo, nós vamos deixar aqui uns 10 minutos para apurar o gosto dos ingredientes que nós colocamos aqui no molho, na salsicha. Então nós vamos tampar e deixar por uns 10 minutos no fogo baixo. Então nós terminamos de fazer o nosso molho e agora nós colocamos aqui as opções para montagem do nosso cachorro-quente caseiro. Além do molho de salsicha, nós temos sugestões de mostarda, batata palha, milho verde, queijo ralado, maionese, ketchup, cebola, tomate, um suco natural. E o pão pode ser pão francês ou pão de cachorro-quente. São sugestões, você pode acrescentar mais alguma coisa que você quiser, ou então retirar alguma coisa aqui que você não gostar. Então essa é a nossa receita de hoje. Sugestões para a montagem de um cachorro-quente caseiro. Uma receita muito gostosa, muito fácil de fazer. Eu agradeço a todos vocês pelo carinho e pelo grande número de visualizações que estamos recebendo. Peço a vocês nos acessarem no YouTube e no nosso site canaljanilores.com.br. Peço para vocês se inscreverem e dar um joinha lá, tá, gente? Um grande abraço, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.